Bom, boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, e a todos que se unem a nós também. Infelizmente tivemos problemas técnicos, com certeza prejudicou bastante a vinda e a participação de pessoas, pois passamos do horário habitual combinado. Mas com certeza, aqueles que não puderem acompanhar ao vivo terão a oportunidade depois de terem esse momento de estudo na Palavra de Deus. Quero saudar aqui, então, especialmente a Márcia Ritter, a Elaine Spitzer também, a Eliane Rodrigues, Ivete Paul, Deus abençoe. Então, muito bem-vindos a vocês que se unem a nós, que participam desse momento de estudo na Santa Palavra, então, do nosso Deus. Quero, neste momento, iniciar, então, com uma oração. Então, assim como estamos, queremos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, aqui nos reunimos e queremos, em primeiro lugar, te agradecer porque Tu és um Deus maravilhoso, porque em Jesus Cristo somos Teus filhos e temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Porque em Jesus nós temos perdão, salvação e vida eterna. Queremos te agradecer porque em Jesus Tu estás conosco em todos os dias, em todos os momentos, nos bons momentos e nos momentos difíceis da nossa vida. E nesse momento te imploramos perdão pelos pecados. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Que possamos, pelo Santo Espírito, estarmos fortes na fé e recebermos de Ti tudo o que precisamos em todos os dias e momentos, conforme a medida também dos desafios que Tu permites diante de nós. Nesse momento te rogamos por todas as famílias enlutadas, por todas as famílias atribuladas, muito especialmente, talvez pela perda do seu lar, da sua casa, do seu conforto, dos seus bens. Mas que possam, pelo Teu Santo Espírito, receberem de Ti a força, o ânimo e a coragem e sentirem alegria pela vida e por terem a satisfação das suas necessidades, por poderem seguir com fé ou esperança. Enfim, Senhor, também olha para todos os demais que na sociedade, no estado do Rio Grande do Sul, também estão em sofrimento, justamente por essa grande catástrofe, a maior catástrofe natural conhecida da história do Rio Grande do Sul. Então, Senhor, nós queremos aqui te rogar também pelas nossas autoridades, por todo o povo, conceda sabedoria, força, ânimo e coragem a todos. Muito especialmente os líderes da igreja, da família, do mundo, que possam servir de acordo com a Tua vontade, de acordo com as Tuas orientações para a Tua honra e glória. Enfim, Senhor, que todos os atribulados possam sentir a Tua presença, sentir o Teu abraço, o Teu cuidado, o teu colo. Que não venham desanimar, desesperar, nem perder a fé ou a esperança. E que no Teu amor e graça Tu possas continuar mobilizando pessoas, também assistirem uns aos outros, amigos, familiares, vizinhos, irmãos na fé, pessoas de perto ou pessoas de longe, atribuladas. Que todos nós, Teus filhos, Teu povo, possamos servir como instrumentos o Teu abraço do Teu amor. Que possamos levar o Teu abraço em Jesus para todas as pessoas em palavras e em atitudes. Em nome de Jesus nós oramos e nas Tuas mãos nós nos colocamos aqui nesse momento. Amém. Queremos nesse instante, então, cantarmos mais, então, um hino. Então, nesse momento, o hino Eu Só Confio no Senhor, do Inário Louvai ao Senhor. Hino Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar.
posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu todo eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Muito bem, nós queremos, nesse momento, saudar também os demais que se chegaram a nós, então, para esse momento, então, de encontro, de estudo, então, da palavra, então, do nosso Deus. Hoje, nós dando sequência, né, nos estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né, o Caderno de Estudos Bíblicos, Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo. Olha só que tema instigante, então, para nós, homens e mulheres da Bíblia e a fé que supera tudo. Que bênção, pois nós seguimos vivendo em Cristo, confirmados na fé e fortalecidos, vivendo bons momentos e momentos difíceis, então, na vida. Então, nós entendemos que é indispensável para nós, filhos de Deus, povo de Deus, sermos alimentados continuamente, então, pela palavra, pela Santa Ceia, onde o Espírito Santo assim concede tudo aquilo que a gente precisa para viver, para ser feliz, enfim, para enfrentar então as tribulações, em todos os dias, em todos os momentos. Lembremos que é o Espírito Santo que nos concede amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. São frutos muito importantes para nós em todos os dias, em todos os momentos, para seguirmos como instrumentos de Deus, então, nesta vida, então, para a eternidade. Então, o tema de hoje é Neemias liderando e reconstruindo. Olhem que tema interessante. Liderando e reconstruindo. Diante dessa catástrofe que nós vivemos, a maior catástrofe do estado do Rio Grande do Sul, as cenas são tristes, são terríveis, assustadoras, mas elas são reais, de uma realidade que aí está presente. Aí nós percebemos e sabemos que tudo isso vem por causa do pecado. O mundo é maldito por causa do pecado. Então não é culpa de Deus que o mundo é maldito, é por causa do nosso pecado que entrou no mundo por Adão e Eva. A partir, então, de Adão e Eva, nós também vivemos e enfrentamos os mais diversos tipos, então, de tribulações, os sofrimentos, as doenças, as desgraças, a morte, enfim, são realidades vividas por nós. Mas em Jesus nós somos filhos de Deus e Deus está conosco, então, em todos os dias e momentos. Não estamos livres das tribulações, pelo fato de sermos cristãos, como alguns apregoam, mentirosamente, em nome de Jesus, no mundo, mas estamos sendo, a partir de Cristo, fortalecidos, assistidos, para que possamos seguir em frente e vencer as tribulações. E sabemos que Deus, no seu amor e graça, transforma todos os males em bênçãos na nossa vida e na vida do mundo, também assim o será.
Bom, a título de introdução para o estudo, o autor do mesmo escreve o seguinte, diz assim que liderança é uma habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas para atingir objetivos comuns. Então, quando falamos do reino de Deus, porém, a liderança é ainda mais específica e pode ser definida como a capacidade de influenciar outras pessoas a trabalharem juntas para cumprirem a missão de Deus. Vemos o quanto a questão da liderança é importante na sociedade, no país, no mundo, e também a gente pensa dentro da própria igreja, né? Então, influenciar outras pessoas a trabalharem juntas para cumprir a missão de Deus é o grande desafio dentro da igreja. É claro, a gente sabe que o diabo, o mundo e a carne são inimigos e buscam atrapalhar justamente então esse processo. Então, a liderança na igreja surge do relacionamento do cristão com Deus e é exercida por meio do relacionamento com as outras pessoas. E essa liderança, então, por isso, não é controle, mas influência, com o objetivo de que o povo de Deus trabalhe junto para cumprir a missão de Deus. E queremos olhar hoje, então, para o líder Neemias, que exerceu a sua liderança com objetivo específico e de uma forma toda especial. Então, refletindo, como está a liderança na sua congregação, então, na sua percepção? Há líderes ou a liderança é exercida somente pelo pastor? Se há falta de líderes, como motivar mais pessoas para um trabalho conjunto na congregação? Além disso, se o trabalho é conjunto, há necessidade, então, de que a congregação como um todo caminhe na mesma direção, não cada um fazendo uma obra diferente. Então, o que a congregação foi chamada por Deus a fazer? Qual é a grande missão, então, da igreja? Qual é o grande desafio da igreja? Podemos pensar agora, inclusive, nesses tempos aí de calamidade, né? Qual é o grande desafio, então, da igreja? Nós sabemos que muitas obras, desde o Estado e outras organizações aqui no mundo fazem, né? Mas tem uma coisa que o mundo não vai fazer e que se a igreja não fizer, ninguém vai fazer. Levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem do amor de Deus em Cristo, então, para as pessoas. Oportunizar para que o Espírito Santo possa agir nas pessoas, então, pela palavra, pela Santa Ceia, para que elas permaneçam na fé, cresçam na fé e produzam muitos frutos, então, diante de Deus e diante do próximo. Então, a grande missão da igreja é ser testemunhas de Cristo. Lembramos que amanhã a igreja cristã celebra, na quinta-feira, portanto, então, a ascensão do Senhor Jesus. O dia que Jesus subiu ao céu, porque Jesus, então, depois de permanecer, então, após a sua ressurreição, 40 dias, então, aqui na terra, aparecendo aos discípulos de muitas formas e diversas formas, para provar para ele, sem deixar dúvida alguma de que ele estava vivo, então ele subiu aos céus, né, visível e glorioso, né, e por várias vezes, né, então ele incentivou nesse período, abraçou, fortaleceu, orientou os discípulos a justamente a sua missão de testemunhas da ressurreição, da obra de Cristo, da vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, ou seja, desses presentes maravilhosos que Deus traz a nós e ao mundo, então, em Jesus. O perdão, a salvação, então a vida eterna. E, claro, nós olhando e lembrando justamente a ascensão do próprio Senhor Jesus, nós podemos pensar no seguinte, né? Vendo os sofrimentos desse mundo, nós também somos lembrados. O céu é depois. Não é aqui nesse mundo. Então, Jesus, ele foi ao céu, foi nos preparar um lugar e um dia vai voltar, então, para nos buscar visível e glorioso. Né? Justamente para quê? Para que nós não mais vivamos o pecado e as suas consequências, que são malditas, terríveis, horríveis, então, aqui neste mundo. Certo? Então, mas o grande papel, então, da igreja, então, de cada cristão é ser testemunha de Jesus. Por quê? Para que as pessoas possam crer em Cristo pelo Espírito Santo e serem salvas na hora da morte. Não importa se a morte venha, talvez pela doença, né, uma catástrofe natural, como aconteceu agora, ou qualquer outra situação, um acidente,
ou essas outras situações as quais nós aqui nesse mundo então acabamos vivendo. Mas que a gente em Cristo, quando chegar a nossa hora, possamos receber o céu então como herança, certo? Então esse é o grande desafio da igreja e com certeza, né, é o desafio da liderança justamente na igreja, incentivar as pessoas para um trabalho conjunto dentro dessa missão. E assim mesmo na catástrofe, na tragédia, como acontece, nós levamos o abraço de Deus em Jesus, justamente em palavras e ações, e esse é o grande desafio, então, também da igreja. Agora vamos à leitura, convido você então a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, na NTLH, Neemias capítulo 2, do versículo 17 ao versículo de número 20, que eu leio então neste momento diante de vocês. Mas aí eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram, vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. E aí eles começaram a rir e caçoar de nós. E disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Então, até aqui, então, o texto. Olhem que curioso, né, esse estudo também para nós agora, nesses dias, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, nós vamos avançar, nós vamos entender um pouco do contexto desse momento, né, que aí o povo de Deus estava vivendo. Então, Neemias foi o homem que liderou. Então, a história de Neemias destaca a importância, então, de uma liderança corajosa e da perseverança até diante da oposição. Ele é lembrado como um exemplo de dedicação ao serviço de Deus e de amor pelo seu povo. A história de Neemias nos ensina que, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, Deus nos fortalece e guia a realizar grandes coisas. Neemias não apenas conhecia suas fortalezas e habilidades e era um bom administrador, então, de tudo que Deus lhe havia dado, mas também identificou e utilizou suas fortalezas e habilidades para ajudar o povo que estava em Jerusalém, então, a trabalhar em conjunto para fazer a obra que planejava. Então, compreendendo então um pouco melhor o texto. Vocês estão vendo a miséria. Neemias começa mostrando o que Deus lhe mostrou. O povo de Deus em miséria. Com certeza não é algo que Deus quer. Ver a cidade de Jerusalém em ruínas e o templo, que representava a presença de Deus entre seu povo destruído, era o problema então a ser enfrentado. Por isso vem o convite do líder para reconstruir a cidade, para que o povo de Israel se livrasse dessa vergonha. Eu lhes declarei, Neemias testemunha como a mão de Deus foi bondosa com ele e como o rei falou com ele para resolver então esse problema. Então seu testemunho teve resultado e o povo aceitou o desafio colocado pelo líder. Então vamos trabalhar juntos para reconstruir e fazer essa boa obra. Zombaram de nós e nos desprezaram. O versículo de número 19. Então houve oposição. Então, o que não é estranho à oposição. E se pessoas não se levantam contra a liderança que é na igreja, e muitas vezes há pessoas que se opõem, né? Ao menos Satanás não quer ver a obra então sendo feita. Então, nós sabemos que por vezes vamos ter zombarias, vamos ter, ora, desprezos, vamos ter oposição, né? E vamos ter essa realidade, ora, dura da miséria,
da dificuldade, da destruição, da crise, do sofrimento, como nós estamos aqui sentindo muito bem na pele, diante dos nossos olhos, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Mas Deus está à nossa frente, fazendo com que tenhamos sucesso, com que possamos cumprir a missão da igreja. A nós cabe confiar e trabalhar. Ao líder cabe confiar e usar a sua influência e seus dons para liderar o povo, então, na obra. Então, esse é o grande desafio. E a gente sabe o quanto, de repente, o diabo pode querer justamente destruir o líder, ou desincentivar ele diante da obra, então, do trabalho, então, da igreja. Algumas questões para reflexão, então o autor do estudo ele nos coloca, Você concorda que o momento atual no mundo e da igreja é crítico e que necessitamos de líderes que façam alguma coisa? Puxa, que pergunta forte, Que chamado também a responsabilidade, Você concorda que o momento atual do mundo e da igreja é crítico? Que necessitamos líderes que façam alguma coisa? Quando a gente olha e pensa, por exemplo, agora no Brasil, diante das situações, como você viu a atuação das lideranças do Brasil, as mais altas autoridades do povo brasileiro, agora diante dessa calamidade? Como você viu a atuação das lideranças do estado do Rio Grande do Sul, dos municípios atingidos, aí do seu município? Enfim, como você tem visto a liderança da igreja, dos líderes da igreja, dos líderes religiosos, diante de tudo isso. Indo então adiante, diz assim: você e outros cristãos têm percebido a miséria em que o mundo está, separado de Deus e não vivendo em relacionamento com Ele? Ou seja, vivemos um problema da sociedade, do mundo, do relacionamento com Deus? Podemos perceber, sim, essa realidade. E não é só aqui no estado do Rio Grande do Sul, não. E você vai ver essa realidade em muitos outros, ou seja, em todos os lugares do mundo, onde está o ser humano, ali se vive então essa realidade. É claro que, por exemplo, assim, a gente sabe que muitos erradamente vão ver assim, dizer, não, o povo gaúcho está enfrentando essa desgraça justamente porque é um povo descrente, um povo menos evangelizado, coisa parecida, Mas isso são opiniões de homens, que distorcidamente, a partir da sua própria, as suas próprias conclusões, estudos da palavra, não é justamente aquilo, o estudo a partir dos ensinamentos de Deus nas Escrituras. É claro que, ora, nós colhemos consequências dos erros e pecados, muitas vezes, em muitos momentos, particularmente, mas é importante lembrar que Jesus foi castigado por causa dos nossos pecados. E quando Deus permite tribulações, sim, Ele tem propósitos especiais, então, com elas. Isso é importante lembrarmos. E Ele nos ama, e não vão ser propósitos ruins. É claro que muitos Ele já levou dessa vida para a eternidade. Queira que estivessem em Cristo e recebendo, então, o céu por herança. Mas, ora, com certeza, muito mais nos fortalece na fé. Porque nas tribulações a gente vai refletir muito mais a fé que temos, em quem confiamos, no que nos apegamos, quais são os nossos princípios, conceitos, valores, o fundamento da fé, da nossa vida, aonde buscamos socorro e de onde temos força para enfrentarmos, então, a tribulação, então, a desgraça. Então, o primeiro grande propósito, queridos irmãos, com certeza é o fortalecimento da nossa fé. Quando passamos pelo fogo, somos depurados, aperfeiçoados, trabalhados. E também, nesses momentos, principalmente, nós testemunhamos a fé no Deus que nós cremos, no Deus que nós esperamos, em quem nós confiamos, onde nós, enfim, buscamos o consolo, o ânimo e a coragem, então, para a nossa vida. Então, o testemunho da fé está em evidência, e inclusive justamente a prática do amor a Deus e o amor ao próximo, então, nesses momentos, o quanto Deus é importante e quanto também o semelhante, o próximo é importante. E a gente vê isso, os cristãos mostrando isso, de uma forma assim muito especial, não apenas assistindo nas dificuldades, mas principalmente
também se preocupando, né, com o bem-estar espiritual das pessoas, com a salvação, com a vida eterna. E é claro que Deus pode permitir situações como disciplina, como um pai que ama um filho, ele o disciplina para o trazer de volta, o pôr no caminho, talvez para lembrar aquilo que é o mais importante. Quais são os princípios, conceitos e valores, né, o que realmente é o mais importante. Quais são os verdadeiros valores a serem cultivados e lembrados? Isso também é muito importante. Então, como líderes da igreja, nós vamos ajudar o povo e incentivar a estarmos juntos, vamos tentar, esse é o nosso desafio, né? Colocando pessoas em contato com o amor de Deus e assim saírem dessa miséria espiritual. Porque a pior miséria não é, ora, essa tragédia que vocês estão vendo na televisão. E talvez ao vivo, né, o povo aqui do Sul também atingido aí por essas catástrofes. Mas a pior miséria, a pior desgraça é viver sem Jesus, né, e seguindo assim rumo à condenação eterna e vivendo aqui tomado pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, né, presente e dominante então no coração e na mente então das pessoas. Indo adiante, diz: será que nossos líderes reconhecem os dons que receberam de Deus em suas fortalezas naturais e habilidades e o que estão usando para realizar a missão de Deus? É claro que agora o que acontece também aqui no estado do Rio Grande do Sul e aqui em Lajeado e cidades circunvizinhas aqui, né? Nossa paróquia filha, Teutônia, né? Arroio do Meio, né? Roca Salles, Cruzeiro do Sul, né? Enfim, né, o povo aqui atingido. Poderia falar de vários municípios aqui do Vale, também do Distrito Alto Taquari, né? Sabemos que temos líderes, né, afligidos, atingidos por essa calamidade. Como fica difícil o líder atingido, né, em sofrimento, ele também ser um instrumento de liderança e de ajuda. É claro que daí nesse momento o líder precisa pensar, em primeiro se restabelecer na sua base, ou seja, acertar rapidamente a sua base, para que ele possa assim seguir agindo também dentro daquilo que Deus espera nessa reconstrução. Por vezes, entre meio ao caos, a pressão, a tensão, né, a desgraça e a tristeza, é aquele que, com os dons que Deus deu e a capacidade, consegue pensar, consegue agir, fazer algo, não só cuidando da sua segurança, mantendo a sua base, mas a partir da sua base também estando apto a liderar, incentivar, animar, apoiar e apontar o caminho a partir da vontade de Deus, sem esquecer as coisas mais importantes. Então, você líder, você reconhece os dons que Deus te deu, enfim, os dons naturais e habilidades que Ele te deu, para que você possa usar na missão de Deus? Então não deixe de você usar os teus dons, as tuas habilidades. Eu não sou o presidente da congregação, eu não sou o pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, você é membro do povo de Deus, da igreja. E nós juntos, com certeza, somos mais fortes. E podem ter certeza que o diabo, a coisa que ele quer é detonar, em primeiro lugar, o pastor e a liderança dentro de uma igreja. Para quê? Para que a igreja, né, esqueça a sua razão de ser e de existir. E lembre, o maior bem, o benefício à sociedade e ao mundo da igreja não são apenas, vamos dizer, não são dádivas, socorro e assistência nesta vida, mas são para a eternidade. Ou seja, nós levamos o abraço de Deus em Jesus, o amor de Deus em Jesus, revelamos isso em palavras e ações, né? E assim também, com certeza, nós vemos a igreja viva, ativa, né? Aonde estivermos, né? E aqui em Lajeado, esse é o nosso desafio como povo de Deus. E você, aonde você está, esse é o desafio, você reconhecer, perceber os dons que Deus te deu, e meio ao caos, ser um instrumento da luz de Cristo que aponta o caminho, que abraça, que faz a diferença, né? E que, fortalecido, saibamos, e não é por nós que temos essa força, é Deus que a concede. E aí por isso nós vamos como instrumentos do amor e da graça de Deus, como suas testemunhas, levando a mensagem e servindo aos propósitos de Deus. Entre meio ao caos, talvez sendo instrumentos da reconstrução, do recomeço, do início, instrumentos para que as pessoas unidas possam seguir
e não venham perder a fé, a esperança, ou cair no desespero ou na desgraça. Então o povo aqui da congregação Cristo é conclamado a cada um a ser esse instrumento de Deus, sim, na igreja, na sua família, na rua onde é que mora, com seus amigos e vizinhos, no bairro, ali aonde você tiver essa possibilidade. Ou talvez a partir da igreja, da congregação, né, também aqui diretamente, né, servindo. Ou particularmente onde estamos espalhados, aonde há as necessidades, mas também aqui, ora na igreja, juntos, sendo assim. E esse é o incentivo, como soldados que são enviados para a missão e seguem para cumprir aquilo que Deus, no seu amor e graça, nos concedeu, servindo como instrumentos nessa missão de testemunhas do amor e da graça de Deus em Jesus. Algumas considerações importantes aí para a vida. Então, a partir da Escritura Sagrada, vemos que a liderança na igreja não vem da pessoa em si, mas dos dons que Deus distribui aos seus filhos. E Deus escolhe e chama as pessoas para obras específicas e para cada momento, para ajudar o seu povo a trabalhar junto. Às vezes a gente acha que é um acaso, né, eu estar aqui ou você estar ali, ou exercermos essa função ou termos aquela tarefa. Podem saber que nada acontece por acaso, então, diante de Deus. Se eu estou aqui, você está ali, né, para Deus não tem acaso. Deus tem propósitos e tem planos. E os dons que você tem, que eu tenho, são aqueles que Deus quis nos dar. E com certeza Ele dará os dons e as potencialidades e as capacidades que precisarmos para seguirmos em frente servindo então aos seus propósitos. Então Deus escolhe e chama pessoas para obras específicas, para ajudar o seu povo a trabalhar junto. E esse é o desafio. Eu penso também agora como conselheiro do distrito do Vale do Taquari, né? Alto Taquari. Então estamos aqui nessa missão, né? Eu penso aqui no líder leigo, eu penso na diretoria distrital, ou seja, nós temos uma missão, né? Justamente sermos instrumentos de conciliação. E também você aí, na tua congregação, é um instrumento para conciliar e somar forças. E o que é preciso fazer, ora, para que isso aconteça? Bom, que Deus nos conceda a sabedoria e a percepção. Neemias é um exemplo claro disso. Ele foi colocado por Deus no local certo, no momento crítico. Deus fez com que ele visse o que precisava ser feito e o motivou para essa obra. Deus lhe deu os dons e com eles as fortalezas e habilidades que o líder deve ter para realizar a obra. Então, será que sentimos a miséria e a vergonha que há quando não cumprimos a missão? Como a gente se sente? Temos a paixão e a coragem de Neemias para assumir uma missão dada por Deus? Planejar como fazê-la? Olha, não é fazer de qualquer jeito. Ora, é preciso sentar, pensar, planejar primeiro. Ou seja, é preciso que pessoas estejam na liderança, que estejam coordenando, que estejam apontando o caminho, enquanto outros vão usando os seus dons também para avançarem na obra. Enfim, liderar os outros na busca pelos perdidos, para que sejam também achados por Deus. Então, qual é a missão que Deus nos chama a fazer? Qual é a obra da igreja? Então, de acordo com Mateus 28, 19 a 20, Atos 1, 8, a missão é uma só. Fazer discípulos que sejam testemunhas a todas as nações. Então, a missão de Deus é fazer discípulos que vão pelo mundo inteiro como testemunhas do amor de Deus. E onde estão os líderes dotados de dons por Deus para realizar esta obra? Onde eles estão? Estão na igreja. Sim, já estão aí, mas precisam ser, por vezes, talvez, despertados, motivados, treinados, abençoados e enviados. A nossa igreja, inclusive, tem um guia prático, né, para líderes e pastores. Né? Então, até quem tem o livrinho ali pode acessar esse manual pelo QR Code, então, que é aqui então, nos colocado. Né? Então, pode acessar, né, esse manual, né, e ter mais informações então, a respeito justamente então, disso. Com certeza, muito interessante. Outras orientações bíblicas, então, para nós.
eu chamo a atenção aqui para um outro texto, também um texto então aqui, é de Jeremias, capítulo 3, o versículo de número 15. Jeremias, capítulo 3, o versículo 15, que diz o seguinte, que leio, eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Eu darei a vocês, isso é promessa de Deus, líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Que bênção isso! Como é triste quando, de repente, nós olhamos para o mundo, país, estado, municípios, e vemos líderes que não governam com sabedoria e inteligência. Mas o princípio da sabedoria, lembremos, é o temor, então, ao Senhor. Ou seja, quem conhece a Deus, como eu conheço e você conhece, e ouve continuamente, entende bem o que estou dizendo. Quando a pessoa não sabe quem Deus é, com certeza, ela não vai compreender, esta grande verdade. Eu chamo a atenção aqui também, vamos orar a Deus para que nos conceda líderes que nos governem, ou seja, que nos liderem com justiça, com propriedade, com inteligência, com dedicação, conforme também a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e o versículo 11, que diz assim, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra, quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, ser bons administradores daquilo que Deus nos confiou, então é o desafio do povo de Deus, é o meu desafio, é o teu, querido irmão, querida irmã. Então, a título de conclusão para esse estudo nesta noite, destaco, Deus continua chamando líderes à sua igreja, distribuindo com liberalidade os dons necessários para que a sua vontade seja feita, trabalhando por meio de nós para restaurar a criação e reconciliar os perdidos consigo, pois Ele deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento, então, da verdade. Deus continua chamando pastores e mestres na sua igreja, líderes, onde Ele dota de potencialidades, capacidades e dons para que possam servir com propriedade, sendo instrumentos para agregar, conciliar, apontar o caminho no amor e na graça, então, do nosso Deus. Então, que nós possamos, de fato, servirmos como instrumentos na sua obra, para que o povo de Deus, muito especialmente, trabalhe junto, cumprindo a missão de Deus, que é salvar as pessoas, levar em todos os tempos o abraço, a bênção de Deus, sendo instrumentos do amor e da graça de Deus em Jesus. Ou seja, que possamos ser como Neemias, liderando para a reconstrução, para o recomeço, para que possamos seguir com fé e esperança. Convido você neste momento para uma oração. Deus e Pai amado, Tu queres restaurar o Teu reino no coração de cada pessoa, trazendo a fé em Teu Filho Jesus Cristo. Tua palavra precisa ser compartilhada e discípulos precisam ser feitos para que todas as nações conheçam o Teu amor. Desperta líderes em Tua igreja que ajudem as pessoas a trabalharem juntas nessa missão, enfrentando todas as dificuldades e aproveitando todas as oportunidades. A missão é Tua, mas eu me coloco à Tua disposição como instrumento em Tuas mãos, nessa que é a tarefa maior do Teu povo, a Tua missão. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma satisfação ter estado convosco, Peço desculpas àqueles que talvez
não puderam acompanhar o tempo todo. No início tivemos problemas técnicos, mas louvamos a Deus que depois deu tudo certo. Né? Aqueles que perderam a parte inicial, depois como fica gravado e publicado aí no Facebook, poderão aproveitar na íntegra também o estudo então desta noite. Então, quero apenas assim lembrar, nós temos um grupo aqui da Congregação Cristo, onde nós estamos também falando sobre necessidades e desafios que vão surgindo, de acordo com as situações e os momentos. Né? E destaco assim que também incentivamos a todos os irmãos, aqueles que queiram também apoiar as pessoas nessas situações especiais. Então não deixem de fazer também, ora, a sua oferta, pensando em lajeado, então podem destinar a oferta pelo Pix, conforme está lá no Facebook, publicado, diretamente para a Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, e nós estaremos com as nossas lideranças, assim, administrando e destinando de acordo com as necessidades e desafios que vão surgindo. Também, nós sabemos, o próprio distrito também tem a sua conta, o Pix também, que ora, se alguém quiser fazer diretamente para o Vale do Taquari, tem essa oportunidade, ou se quiser ofertar, ora, para o auxílio em todas as regiões do Brasil, aliás, do nosso estado, agora atingidas, então tem o Pix também da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que as pessoas podem destinar ofertas que vão ser daí aplicadas em todo o estado, então, do Rio Grande do Sul. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus guarde, que possamos crescer como instrumentos de Deus dentro daquilo que Deus nos chamou e colocou. E que possamos ser instrumentos especialmente para que as pessoas possam olhar para o céu aberto em Jesus, ou seja, vivendo a certeza de que aqui a tristeza ela reina por causa do pecado, mas esse mundo, de fato, podemos dizer assim, sabemos que é passageiro. Logo, logo estaremos no céu que Jesus foi nos preparar. Jesus foi nos preparar e virá nos buscar na morte ou no dia derradeiro para estarmos com Ele para sempre, então, lá no céu. E a todos aqueles atingidos por essa catástrofe que estão em sofrimento, querido irmão, querida irmã, não desanime, não desespere, olhe para Jesus e siga, não entre ondas e ventos, mas entre muitas águas turbulentas, violentas e muita lama. Talvez muita tragédia, muitos sinais do pecado no mundo maldito, mas que você possa receber de Jesus, na ação do Santo Espírito, toda a força, todo o ânimo e toda a coragem. E você, querido irmão, que possa ser um instrumento para apontar para Jesus, para que mais pessoas, olhando para Ele, vejam quão grande é o amor de Deus que está conosco em todos os dias. E a prova maior está aí na cruz. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, Ele vive, e nós viveremos para sempre. Com relação a atividades da congregação, nesse final de semana apenas teremos os cultos, no sábado, então às 18 horas, o povo de Deus precisa estar reunido, louvar e adorar a Deus e ser fortalecido para a sua luta. Então você é nosso convidado para estar conosco no sábado às 18 horas. Esse culto também será transmitido pelo Facebook. E queremos estar abraçando de forma especial também as mães, mesmo entre meio a toda essa situação. Então sabemos que as mães precisam de um abraço muito especial de todos nós, também nesse final de semana e Dia das Mães. Então que possamos servir aí como instrumentos, abraçando, muito especialmente cuidando das mães, um tesouro especial que Deus deu também para as famílias. Então o culto no sábado às 18 horas e no domingo de manhã às 9 horas, presencial na Congregação Cristo. Do sábado é transmitido também pelo Facebook. Deus abençoe e guarde também a todos. E lembrei o pessoal do Larias, amanhã à noite, nós também teremos, aliás, amanhã à noite, não, na sexta-feira à noite, às 19 horas também, sendo possível, teremos o culto lá na Escola Nova Viana. A princípio está marcado, e ele vai acontecer, esse momento também onde estaremos orando por todos e sendo fortalecidos para seguirmos firmes na missão de Deus. Deus abençoe a todos vocês e queremos neste momento, então, nos despedir
cantando o hino 205 do Inário Louvai ao Senhor. Eu avisto uma terra feliz. E daqui a 2 semanas teremos mais um estudo bíblico. Lembrando que nesse mês não haverão estudos presenciais nos grupos do PEN, da Congregação Cristo, mas apenas 2 estudos online, assim como está acontecendo nessa noite, teremos mais um encontro, então daqui a 2 semanas. O hino 205, e assim nos despedimos. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões desse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por mim. Vou morar nessa terra celeste por mim. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou morar nessa terra celeste por mim. Vou morar nessa terra celeste por mim. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade. Que venturas Jesus vai me dar. Vou morar nessa terra celeste por mim. Vou morar nessa terra celeste por mim. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem. Amém.